Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Portugal Legal e mais um vídeo produzido aqui pelo canal. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho e pedir desculpas porque o vídeo anterior, mesmo conteúdo, acabou saindo sem som. Teve um problema técnico aqui e por esse motivo apaguei aquele vídeo e estamos refazendo o conteúdo aqui, agora com o som bonitinho, certinho, do jeito que manda o figurino. Ok? Muito bem, vamos adiante. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, queria lhe convidar para aqui. Primeiro, dá uma geral lá na playlist, vê o conteúdo do canal, veja que ele é focado em legalização para Portugal. Depois disso, inscreva-se no canal caso você goste, dê o like aos nossos vídeos, marca o sininho no YouTube e desta forma você passa a receber todo o conteúdo que é produzido daqui para diante. No mais, resta fazer pesquisa e procurar pelas nossas playlists e verificar qual é o assunto que é do seu interesse, ok? Para os demais que já são nossos seguidores, que nos acompanham aqui no canal, nosso muitíssimo obrigado por isto, por participarem, por nos avisarem quando tem um problema qualquer no vídeo, no áudio, enfim, para que a gente possa corrigir isso o mais rapidamente possível. Perfeito? Então, para vocês que são nossos seguidores, o nosso obrigado. Sempre que querem entrar em contato conosco, está aqui o nosso Instagram. Entre em contato, mande mensagem, tire suas dúvidas e, dentro do possível, a gente vai respondendo. Comentários gerais podem deixar aqui abaixo do vídeo, mas a gente vai dar preferência àqueles que entrarem pelo Instagram para entrar em contato conosco, tirarem suas dúvidas, darem as suas sugestões. Perfeito? Vamos lá então. Como é que é o vídeo de hoje? A que se refere? Portugal precisa de imigrantes? Isso é fato ou isso é um jogo político? Por que eu faço essa pergunta? Porque muita gente acredita que Portugal não necessita de mais imigrantes, que já temos imigrantes suficientes, que nos bastam e que pode parar por aqui. Mas eu acredito que não é bem assim essa história. Respeito a opinião daqueles que divergem, daqueles que são cidadãos originários, portugueses, tradicionais, respeito a vossa opinião. Mas os fatos, e não a política, os fatos, irão mostrar, segundo os índices apresentados pelo governo agora, e que são ainda dados da época do governo anterior, porque estes dados aqui que nós vamos mostrar são de 2022 e 2021, na sua grande maioria. Portanto, são dados daquela época, não deste atual governo. Este atual governo apresenta os dados e traça um projeto, um pacote de medidas, de ações que ele pretende adotar no decorrer do tempo, porque nem tudo é para ontem, e desta forma pretende colocar, digamos assim, ordem na casa. Quando eu digo ordem na casa, eu estou falando da imigração. Estou falando que não pretende mais o atual governo deixar as portas escancaradas, como eles próprios dizem, né? Portas abertas, mas sim continuar com a imigração, só que de forma regulada, controlada e dentro de alguns critérios que eles estabelecem como sendo o padrão que pretendem para o futuro. Lembro ainda que leis podem ser alteradas a todo momento. Uma lei não é uma coisa que nunca mais mude, ela não é eterna. A lei é feita, criada, colocada em prática. Se daqui a pouco a população, através dos mecanismos que para ela estão disponíveis, ou o próprio governo, resolve, por conta própria, fazer uma alteração nesta lei, ele tem todos os poderes para isso. Para isso, os governantes são eleitos. Para criarem leis, para alterarem leis, para revogarem leis. Nós, como cidadãos, elegemos estas pessoas para esta finalidade. No caso em concreto, então, os que foram eleitos para um novo governo trazem aqui algumas propostas. As propostas foram apresentadas no início do mês de junho de 2024. Nós hoje já estamos aqui no dia 17. E eu resolvi dar uma pegada numa parte daquela apresentação. Nós temos um vídeo aqui no canal que tem mais, praticamente 1 hora de vídeo, com a apresentação na íntegra, sem corte, sem edição, do jeito que aconteceu, do jeito que foi apresentado. Se você tem interesse em saber sobre todos os assuntos,
Dá uma olhada ali na playlist e vai verificar que nós temos um vídeo aí com praticamente 1 hora de duração, aonde estão todos os detalhes e todos os pormenores. Eu vou neste vídeo, então, me ater a uma coisa em específico. Portugal precisa de imigrantes? Sim ou não? Gente, eu vou colocar na tela para vocês a parte desta apresentação do programa da migração que trata justamente deste detalhe. O enquadramento. A população imigrante aumentou de forma significativa no último ano. Aqui nós temos dados que são atualizados até 2023. Portanto, este é um dado atual. Percebam que nós temos aqui em 2015, tá? Em 2015, nós temos uma situação que previa e que era a realidade para aquela época de 383.759 imigrantes residindo em Portugal. 300 e tantos mil não era um número tão expressivo. Mas percebam que em 2022, este número sai de 383 e vai para 781, 247. E em 2023, olha a guinada que deu isso aqui em questão de um ano. De 15 para 22, foi uma curva já em ascendência, mas nem tanto. Mas de 22 para 23 é uma coisa galopante. 1.040.000 imigrantes residindo em Portugal. Vou abrir aqui um parênteses para lembrar a vocês um detalhe interessante. Estes números que estão sendo apresentados aqui não são meus números, são dados do governo português, são informações do Estado português. Tá? Foi apresentado isso no dia 3 de junho de 2024. Plano de ação para as migrações. Fontes do Estado. Ok? Percebam que essa guinada toda, que leva a 1.040.000 imigrantes, né? População estrangeira com estatuto legal de residência em Portugal. Acrescenta esse número todos os que estão aqui de forma ilegal. Ou, como muitos gostam de dizer, não são ilegais, nós estamos em processamento. Nós estamos em fase de legalização. Muito bem. Então, se juntar esse 1 milhão com mais todos aqueles que estão em processamento, que estão em fase de legalização, portanto, ainda não têm o estatuto legal de residência, imaginem quantos milhões de imigrantes nós temos em Portugal. Seguramente, nós devemos chegar aí muito próximo de um número de 1,5 milhão, de 1.700.000 imigrantes, desculpem, ou mais. Por quê? Porque esse número não para de crescer. Agora, certamente, com a medida adotada, que é uma das alterações legislativas, que foi posta em prática no dia seguinte, apresentaram no dia 3, no dia 4 estava valendo, porque o presidente da República também sancionou no mesmo dia, promulgou no mesmo dia, foi. Diário da República, edição especial, publicaram a legislação, valendo no dia 4. Acabaram com a manifestação de interesse. E acabando com a manifestação de interesse, gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas entraram em contato perguntando: doutor, e agora o que eu faço? Já estou com passagem comprada, mas eu vou como turista, eu ia ficar, eu ia fazer a manifestação. Filho, lamento lhe dizer, mas isto não tem saída assim tão fácil, não. Você teria agora que entrar aqui ou com um visto, e aí você não tem, mas você vai dizer o seguinte: bem, mas eu estou indo com visto de turismo e o meu país está isento. Muito bem, então você entrou de forma legal, ok, porque você tem isenção de visto, mas isso é para turismo. E turismo são 90 dias, não é para residir em Portugal. E aí foi aonde travaram aquela festa que havia antes com a manifestação de interesse. Então, para você ficar agora, você vai procurar o quê? Você vai procurar estudar, você vai procurar fazer um curso superior, para quem tem condições e tem capacidade, né? Porque já evoluiu nos estudos, pode fazer um mestrado, um doutorado, e aí você vai se agarrando nesses artigos e vai ficando. Você pode, por exemplo,
né, fazer pesquisa, você pode, por exemplo, né, pesquisa a nível de ensino superior, você pode também buscar os artigos lá do 122, as letrinhas do 122, caso tenha filhos aqui residindo né, e você é responsável, quer dizer, a lei tem brechas ainda, além do 88 e do 89, que foram cortados. Né? Manifestação de interesse. Acabou. Então, aqueles que vieram agora, que estão vindo agora, e que vêm nessa condição, gente, vocês vão passar por um perrengue violento, porque não tem mais a opção da manifestação de interesse. É uma forma legal de se cortar a imigração? É. O governo simplesmente resolveu mudar a lei. Pronto. É prerrogativa do governo. Assim como se daqui a um ano eles resolverem abrir novamente, podem abrir, não tem nada demais. Então, isto muda de acordo com os interesses, né, de cada estado, de cada nação, de cada governo. Perfeito? Muito bem. Então, esse aqui é o número de imigrantes que eles conseguiram levantar com título, né, ou seja, com estatuto legal de residência até 2023. Agora eu vou trazer um outro slide aqui para vocês, que vai apresentar o seguinte dado. A maior parte das autorizações de residência atribuídas em Portugal são para o exercício de atividade profissional. Portanto, o povo, na sua grande maioria que vem para cá, vem para trabalhar. Em Portugal, tá? Esperamos. Então, nós temos aqui, dos principais motivos para concessão de autorização de residência em 2022, agora percebam, são dados ainda de 2022, que o governo conseguiu. Não há ainda números de 2023 para serem apresentados aqui. Então, com base em 2022, exercício de atividade profissional subordinada ou independente, com dispensa de visto de residência. Aqui está a manifestação de interesse. Né? 42.409 foram as pessoas que conseguiram os títulos. Agora perceba que no universo eu vou voltar para o slide anterior, 781.247 pessoas residindo aqui legalmente em 2022, 42.409 com residência legal para trabalho subordinado ou trabalho por contrato. Temos ainda 30.897 que são certificados de residência de cidadão da União Europeia e seus respectivos familiares. E 19.345 como reagrupamento familiar. Mas aqui também tem uma fila enorme para ser regularizada. A fila da manifestação de interesse é grande e a do reagrupamento é tanto quanto, porque todo aquele que espera por uma residência já deve ter aqui a sua família, muito provavelmente. Então, se tem um na fila de espera para conseguir o seu título, tem mais 2 ou 3 em casa esperando para fazer o reagrupamento. Por quê? Porque ele não pode reagrupar se ele não tem residência legal em Portugal. Então, percebam que aquele 1.040.000 é muito mais do que eles conseguem aqui demonstrar. Agora, aqui vem o fato que eu coloquei lá no início do meu vídeo, quando eu dizia, é fato ou é questão de política? É fato que Portugal necessita de imigrantes. E por que é que nós dizemos isso? Dizemos isso porque, se vocês olharem este gráfico, o lado esquerdo deste gráfico, bem à esquerda, tem as faixas etárias, ou seja, a idade da população. Depois nós temos o gráfico sendo um lado barrinha branca e o outro lado, à direita, barrinha verde. Percebam que se nós olharmos lá no topo, 75 anos, né, a idade, 75 ou mais, olha o número de portugueses e olha o número de estrangeiros. São mínimos os estrangeiros. Eles não alcançam, eles estão aí em torno de 2,5% a 3%. Tá? Deste montante aqui, desta faixa etária. E se nós descemos, nós vamos aí 69, 74, 64, 59, 54, 49. E aí
quando chegamos na faixa etária do 45, 49, nós percebemos que já há um certo equilíbrio entre a pirâmide etária da população residente em Portugal, em que podemos dizer que há um empate técnico aqui, que entre 45 e 49 a população portuguesa e a população, ou seja, o número de imigrantes se equivale. Então nós estamos no miolo, não é, deste gráfico. Do 49, que é o equilíbrio, dali para baixo, quando falamos com 44 anos para baixo, até a faixa etária dos 15 a 19 anos, desponta o imigrante. Ou seja, o número de imigrantes nestas faixas etárias é maior do que a população portuguesa. Depois, do 15 para baixo, muito bem, aí nós temos ainda de 10 a 14, podemos dizer um empate, ainda há um pouquinho de vantagem para o imigrante, mas de 5 a 9 anos e de 0 a 4 anos a população portuguesa ainda é maior. Então nós temos um número reduzido no que respeita à faixa de idade de portugueses recém-nascidos e ainda até os 9 anos de idade. Depois nós vamos até os 49 anos de idade com um empate, eu diria até os 44 anos nós temos mais imigrantes, então, do que portugueses e depois os portugueses com mais idade. E isto é o que o Estado analisa e é sobre estes números e sobre estes gráficos que o Estado conclui aquilo que é de interesse para efeitos de economia, de sustentabilidade de todos os sistemas. Da indústria, depois o comércio, vem todo o sistema de arrecadação, vem o sistema de segurança pública, o sistema de segurança social, o sistema de saúde. Por quê? Porque estas pessoas de 75 ou mais normalmente já não estão mais no mercado de trabalho. Então elas começam a receber do Estado ao invés de contribuir para o Estado. E isto é o que preocupa e é isto que leva ao cálculo atuarial, que é o cálculo que é feito pelos estudiosos e que indica quando nós temos que nos preocupar com a demografia. Porque se nós não temos números de jovens suficientes dentro deste gráfico, isso significa que nós estamos caminhando o quê? Para um país com uma população envelhecida que vai cada vez menos produzir para o Estado, produzir para que o Estado cresça e, com isto, nós vamos ter uma bolha e que ela, quando explodir, ela vai explodir para dentro, não para fora. Ela vai implodir, como se diz. Por quê? Nós temos cada vez mais idosos que produzem cada vez menos porque não conseguimos o quê? Gerar novas. Fazer com que a população cresça na faixa mais jovem. E este é o problema. Então, a pergunta que eu deixei lá na capinha do vídeo, quando nós iniciamos o nosso material hoje, é fato ou é política? Está aqui, gente. Está demonstrado. É um fato. Isto não é política. Não é política do governo querer fazer com que isto simplesmente cresça. Tá? Isto é fato. Nós estamos envelhecendo e, com isso, começando a retrair a economia de um país inteiro. Nós temos que pensar bem. Eu sei que fazer filho custa. Opa! Escola, saúde, alimentação, lazer, tudo isso. Mas se não tiver jovens, o resultado é este. Então, a preocupação do governo para trazer imigrantes é justamente no sentido de que lá no futuro nós não tenhamos aqui um problema sério, porque o próprio país, a própria comunidade nativa está encolhendo. E por último, eu queria trazer aqui os trabalhadores imigrantes são, na sua maioria, trabalhadores não qualificados. E é neste ponto também que o governo bateu e disse assim, chega de trazer gente para cá que não tem qualificação.
Nós não queremos essas pessoas aqui em Portugal, nós queremos pessoas qualificadas. Agora, nós temos também que nos lembrar que existem muitas atividades que não requerem pessoas altamente qualificadas. E que esta mão de obra também deve ser suprida. Porque aí vem um outro lado. Quem está aqui, estudou, se preparou, alguns permanecem aqui em Portugal. Outros seguem mundo afora porque ganham mais, vivem melhor e acham melhores condições de vida fora de Portugal. E com isto nós temos que suprir uma série de situações. Então, trabalhadores não qualificados, estrangeiros, representam 30,8%. Isso é dado de 2021, gente. 2021. Portanto, não é coisa de agora. Não é dado atualizado. Enquanto que os portugueses representam 13,3% de não qualificados no mercado de trabalho. Já os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores são 20,1% imigrantes e 21,0% portugueses. Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices, 13,4% são imigrantes e 14,2% são portugueses. Vamos lá. Números de 2021. Isso para 2022, evidentemente para 2023, no momento em que tiverem estas informações, vai haver todas as variações aqui, é muito provável que esta primeira coluna, principalmente do gráfico trabalhadores não qualificados, estoure, porque o número de pessoas, de imigrantes em Portugal e justamente não qualificados é altíssimo. É altíssimo. E deve haver aqui uma grande variação. Mas vamos lá. Aqui nós temos uma ideia daquilo que o Estado pretende combater. O Estado quer, na verdade, trazer pessoas com qualificação, trabalhadores qualificados. Agora, ele não pode, de toda sorte, esquecer, né, abandonar, deixar de lado as primeiras duas colunas do gráfico, que são os não qualificados e aqueles que fazem os serviços pessoais, de segurança, que são pessoas menos qualificadas, mas não são sem qualificação. É que o trabalho procurado por estes já é um pouco diferente, eles estão no intermédio. Mercado de trabalho tem em Portugal? Tem. Tem, e não é pouco. Tem vaga para todo mundo. Agora, o que acontece é que muitos desses não conseguem se encaixar no mercado e acabam indo para aquela coluna do não qualificado. E por que é que isso acontece? Porque estas pessoas, muitos desses que chegam aqui em Portugal, não conseguem se comunicar. Por quê? Porque não conhecem o idioma português. Portanto, eles não entendem o que se fala aqui e não conseguem falar, não conseguem se expressar. Em que pese que o inglês é comum à grande maioria, mas nem todos dominam. E também tem muita gente que, mesmo que domine, às vezes faz aquela, sabe, dá aquele jeitinho e diz assim, não me interessa, eu quero falar português. Se você vem para Portugal, você tem que falar português. Assim como faz o francês. Você vai à França, fale francês. O alemão não é muito diferente disto. Portugal aceita tudo. Mas percebam que estas pessoas em específico, seja lá qual for a nacionalidade, não importa aqui, mas as pessoas que não conseguem se comunicar têm problemas. E isto acaba fazendo com que não adentrem ao mercado de trabalho. Fiquem aí, espalhados por Portugal afora, principalmente nos grandes centros. E esta é também uma preocupação do Estado português. Então, por isso, o Estado, dentro daquelas 41 medidas que foram anunciadas, se nós olharmos lá no início, nós vamos verificar que uma das medidas é o quê? É fazer melhorias no serviço de atendimento consular, lá fora, lá nos países, lá no exterior. É óbvio que isso não é coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Não é no estalar de dedos, não é no anúncio que vai se resolver isto. Isto requer preparação, isto requer investimento, nós estamos falando aqui de dinheiro, contratação, é concurso. Tá? Então tem uma série de coisas que devem ser pensadas, preparadas e postas em prática para que isto possa acontecer. Então essa é a ponta, onde as pessoas, então, qualificadas, vão lá, vão pedir um visto, ou mesmo que não sejam altamente qualificadas, mas vão pedir um visto
para vir a Portugal para residir e trabalhar aqui, ou para estudar aqui, ou para viver aqui quando tem rendas próprias. Pode ser também, não tem problema. Na outra ponta, nós temos a AIMA. Então, se nós melhorarmos o fluxo de entrada, o funil de entrada, que é o consulado, nós temos que pensar que nós precisamos dar conta do passivo de processos que está lá, que são mais de 400 mil parados na AIMA, 400 mil parados na AIMA. Lembra aquele número de 1.040 de imigrantes? Então, bota mais 400 mil em cima que estão aguardando regularização, documento, né? Estatuto de residência, legal. Então nós temos que melhorar a AIMA. E melhorar a AIMA significa investir em tecnologia, software, hardware, pessoal, treinamento e talvez até ainda a abertura de mais balcões de atendimento, mais lojas para dar conta do recado. Mas se não abrirem mais lojas, pelo menos botar mais pessoal, treinar o pessoal, investir em tecnologia, seja ela hardware ou software, mas é necessário fazer, isto também demanda de tempo. E no meio disto tudo, nós temos um outro problema, uma outra bolinha. Então são três. A entrada através dos pedidos de visto, tem que melhorar o consulado. Mas não adianta melhorar o consulado e jogar mais um monte de gente de processo aqui em Portugal na AIMA, porque muitos destes são pessoas que não conseguem se integrar à comunidade pelos fatos que eu falei há pouco. O idioma é um dos grandes problemas. Então, estas pessoas têm de ser integradas à comunidade. Isto é uma questão de humanização. E isto requer o quê? Novamente, investimento por parte do Estado e por parte da iniciativa privada, no sentido de fazer o acolhimento destas pessoas, dar o ensinamento, colocá-las, integrá-las à comunidade. E esse serviço de integração é importantíssimo. São muitos os países na Europa, aliás, que fazem este trabalho para que isto sirva de condição da pessoa conseguir uma residência legal no país. Você vai ter que estudar, você vai ter que se integrar à comunidade, você vai ter que saber falar perfeitamente o idioma, escrever, ler, tudo. Você vai ter que conhecer a história do país. Se você não fizer isso, você não tem direito de residência. Então não adianta investir lá na frente na AIMA, na tecnologia, na ponta lá, se nós não fizermos a parte do meio. Uma coisa depende da outra. É um processo. Um processo, uma engrenagem que funciona assim, dente por dente. Se um dente desse daqui quebrou, a engrenagem não vai. Ela não anda. Ela vai dar uma calçada. E muitas vezes emperra o motor. E é isso que está acontecendo. Emperrou o motor. Agora temos que parar tudo e vamos colocar a casa em ordem. Porque não é por menos que nós temos uma fila enorme de processos, mais de 400 mil, as pessoas entrando em tribunal para fazer exercer o seu direito, que é o Estado resolver o processo em 90 dias. Então, aqueles que conseguiram uma sentença judicial, ok. O Estado, tanto é que o Estado já pensa e já está pondo em prática, o Estado, o governo já aceitou a ideia de nós termos em Portugal um tribunal especializado para tratar dos assuntos de imigração. Portanto, tudo aquilo que hoje cai no sistema judiciário convencional, que já está abarrotado, e ainda mais estes problemas, então nós vamos ter, em breve, em Portugal, um tribunal. Também já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Tá? Nós vamos ter um tribunal especializado nos assuntos da imigração. Conceder asilo, fazer os recursos de não entrada, quando chegam à fase judicial, porque muitas vezes se resolve no administrativo, mas percebo que todos estes problemas, né, aplicação de multas, de coimas, para quem? Para quem entra ilegal, para quem permanece fora do prazo, para quem consegue um contrato de trabalho quando não poderia, porque ele é imigrante, está ilegal, porque não tem documento. Então, para o empregador que contrata esse tipo de mão de obra, vai também tomar as coimas, vai ser levado a tribunal, porque isso é auxílio à imigração ilegal, prevista na legislação portuguesa como um crime passível de coimas e de outras sanções maiores até chegarmos a uma prisão. Então, gente, é isso o que eu queria apresentar para vocês hoje. Espero que gostem do vídeo, deixem os comentários e, se tiverem dúvidas, entrem em contato aqui pelo Instagram, que a gente está aqui para lhes trazer informações e tentar esclarecê-las. No mais, um grande abraço a todos e até breve.